Eu acho loucura, depois desse capítulo, dizerem que o Dragon é forte. Cada vez mais, ele se mostra um estrategista. Olha, eu concordo em parte com a sua opinião, porque realmente tudo que foi revelado foi o Dragon no background, pensando e estruturando até o ponto onde recrutou pessoas poderosíssimas para lutar ao seu lado no exército revolucionário. E se a gente parar pra pensar um pouco, o Dragon já fez parte da marinha e é filho do Garp, uma das pessoas mais poderosas do mundo de One Piece. E assim como o treinamento do Luffy foi realmente cansativo, eu não posso desacreditar que o do Dragon tenha sido pelo menos metade do que foi aquilo. E se a gente parar pra analisar, metade daquilo já seria bastante, o que tornaria ele um usuário de Haki bem poderoso. Eu não posso afirmar nada em relação à sua Akuma no Mi, apenas teorizar, mas se a gente tivesse que dar um voto de confiança pro Dragon, eu acredito sim que além de ser extremamente inteligente para ser um exímio estrategista, ele também é bem poderoso. E claro, a gente vai descobrir isso logo em breve. Qual você acha que vai ser a recompensa do Monkey D. Dragon? Já que o Garp menciona que ele é o homem mais procurado. Em relação a recompensas, a gente sempre esteve muito acostumado a dar uma olhada naquele tipo de cartazinhos que aparecem em todo o mundo de One Piece. Mas muitas pessoas não pararam para analisar que tudo aquilo que aparecia naqueles papéis sempre estavam relacionados a piratas. Afinal, a era dos piratas é quem está mandando atualmente. Por Dragon ser um revolucionário, as coisas funcionam um pouco diferente. Embora a gente não tenha um número exato, podemos acreditar que ele é mais perigoso do que todos os piratas que já existiram até agora. E quando eu digo isso, podem colocar na conta Roger, Barba Branca, Kaido e muitos outros. Ou seja, se eu tivesse que chutar um número exato, eu chutaria que é mais de 7 bilhões de berries. E o motivo para isso é que ele não é apenas um pirata, um criminoso comum. Ele declarou guerra diretamente para o governo mundial, tem ligações diretas com o povo de Ohara que fazia as pesquisas proibidas e o melhor de tudo, a cerejinha do bolo, ele era da marinha e deserdou o cargo. Ou seja, assim como Aokiji, Dragon possivelmente tem muitas informações sobre o governo mundial e todas as suas organizações. E como sabemos, informação é poder. Será que o Kuma vai tirar as dores do Luffy pra ele poder lutar? Olha, essa realmente me pegou desprevenido, porque faz muito sentido. Se a gente parar pra pensar que Kuma saiu de Mary Joyce e está indo diretamente pra Egghead porque Bonnie está em perigo, nós temos sim a chance dele chegar na ilha, perceber que é o Saturn, entender que ele não teria a mínima chance de lutar contra aquele ancião. Então ele doaria essa oportunidade para o Luffy. Ele removeria todo o cansaço, fadiga e dor do Chapéu de Palha e absorveria para si mesmo, porque assim como a gente viu no capítulo 1097, a bolha não pode ficar vagando por aí. Alguém tem que tomar essa dor. Ou seja, ele tomaria, provavelmente esse dano seria fatal para ele, e ele realizaria o seu sonho de ver os tambores da libertação emanando por toda a ilha de Egghead, enquanto Luffy volta ao combate e consegue segurar o Saturn por um tempo para que todos consigam fugir. Então, baseado nessa linha de raciocínio, seria um ótimo final para o arco de Egghead. Gostei aí da ideia, quem sabe a gente não canoniza ela. Olá, Hashira, então, eu tenho uma teoria aqui que pode ser verdade. Se os 5 Gorosei são yokais, contando com Insama, seriam 6 yokais. Com mais o Joy Boy, seria o 7º yokai, como se fosse os 7 pecados capitais. Mas o Joy Boy seria o pecado da ganância, mas uma ganância boa, porque ele queria que todos fossem felizes. Cara, você foi na lua ver o Enel e voltou diretamente pra Terra com essa teoria. Bom, vamos lá. Cara, a gente não pode partir do pressuposto que todos ali sejam yokais, mas sim que eles são baseados em yokais japoneses. Nós entendemos que como Oda escreve a sua história, ele não pega pontos únicos de uma cultura para simplesmente entregar isso como fonte de poder. Ele prefere sim se basear em algo como elemento principal e pegar outros pontos importantes que, quando associados, tornam a história muito mais envolvente. Ou seja, baseado nisso, nós podemos sim quase que confirmar que os Gorosei Insama têm poderes baseados em demônios, yokais ou criaturas malignas, para assim eles representarem todo o conceito de maldade e depravação que existe no mundo de One Piece. Agora falando de Joy Boy, principalmente porque você associou ele ao pecado da ganância, por querer a felicidade de todos os outros, putz, então seria muito bom assim todos nós sermos pecadores gananciosos, não é mesmo? Porque assim a gente quer que o mundo seja feliz.
mas eu realmente acredito que não seja a linha de raciocínio do Oda. Ele jamais colocaria o herói do século perdido no mesmo barco em que os vilões principais da história. Então eu realmente acredito que toda essa história de Deus do Sol, não propriamente um Deus que tem energia infinita, mas sim como um símbolo de libertação, de alvorecer do mundo, como já foi dito e mencionado várias vezes durante a obra, servindo assim como uma antagonização perfeita para gerar aquela balança no mundo. E o Oda é um gênio, ele sabe realmente como entregar essa balança funcionando. Quais as chances da Nikki ser uma Zoan ou o Kuma entrar para o bando? Primeiramente, a Nikki ser uma Zoan eu acho que eu já descartaria. Já estamos por aqui de Zoan míticas e agora eu já lancei a teoria do Dragon tendo uma Zoan mítica também. Então eu vou ficar apenas com mais uma, pois estou acreditando fielmente que já acabou o momento desse tipo de Akuma no Mi reinar no mundo de One Piece. Pelo menos eu espero. Vamos agora para os poderosos Hakis. Então eu acredito que o Kuma seja realmente uma paramécia muito poderosa, assim como a Ope Ope no Mi do Trafalgar Law. Chance do Kuma entrar para o bando, eu acredito também que seja muito baixa, pois, baseado na maneira como o Oda está levando a história, é bem possível que ele deixe com que a nova geração resolva os problemas do mundo. Então eu acho muito mais possível a Bonnie entrar no bando, caso ela realmente seja Bonnie, do que realmente o Kuma. E seria até de certa forma poética, vendo a possível filha do Kuma, herdeira da vontade dos bucaneiros, fazer parte da mesma tripulação que Joy Boy faz, tornando assim a fala que o Shanks sempre solta verdadeira, que é o caso de chegou o momento da nova geração. E se o chapéu do Luffy for One Piece? Eu deixei essa daqui porque parece que o cara tá assistindo o Two Piece diretamente, mais uma vez, da lua do ladinho lá do Enel. Então o Roger chegou a Left Tail e percebeu que, na verdade, o chapéu de palha que ele usou por muitos anos e esse mesmo chapéu que ele deixou lá em Logtown com o Shanks, na verdade era o tesouro, e quando ele olhou pra tudo aquilo, ele começou a rir. É exatamente por isso, assim, é o canonizado chapéu de palha é o One Piece. Toda viagem de Roger serviu pra absolutamente nada. Toda viagem, toda saga do Luffy não tá servindo pra nada, porque todos carregaram esse tesouro por décadas. Vamos ser sinceros, né? Se isso fosse verdade, seria pior do que o One Piece é os amigos que fazemos pelo caminho. Pra ser sincero, essa parada aí dos amigos faz até muito mais sentido do que o do chapéu de palha. Então, realmente, falando sério agora, eu acho muito improvável que isso aconteça. Vamos mostrar algo mais sobre o passado do Dragon e se ele tinha uma Akuma no Mi? Meu querido, pode ter certeza que sim. Durante o flashback do Bartolomeu Kuma, Oda está explorando os elementos que nós mais queríamos que ele explorasse por anos, e dessa vez conhecemos agora o surgimento do exército revolucionário. Esse é o momento que Dragon entrou na história. Próxima semana a gente não tem pausa no capítulo, vamos ter então aí o 1098, que eu acredito que vai seguir com a história do exército revolucionário, vai mostrar como Kuma recebeu a alcunha de O Tirano e provavelmente revelará o mistério de Jinny. Quem foi que a capturou? Terá sido mesmo o Akainu? Dragon lutando contra Akainu no passado é realidade? Que tipo de relação eles tinham quando o pai do Luffy era da marinha? E obviamente, qual é o nível de poder do criminoso mais procurado do mundo, desse líder do exército revolucionário? Essa com certeza são pautas que o Oda está preparando assim, ó, bem devagarzinho a escrita, o desenho para nos entregar, e provavelmente o grande clímax vai aparecer no capítulo 1100. Muitas pessoas aí já inclusive teorizaram que a primeira vez que o Dragon apareceu no mangá foi no capítulo 100, ou seja, 1000 capítulos depois, nada mais justo do que o Oda nos entregar uma explicação completa de quem é esse personagem. Não só sobre o seu passado, mas como ele pretende lutar contra o governo mundial, ou seja, passaremos até por que tipo de poderes ele possui e que tipo de estratégias ele utilizará. Kuma deixou a bolha de memória em Egghead como um backup. Quando chegar lá, ele vai recuperar a sua humanidade. Essa pata que está vagando no laboratório do Dr. Vegapunk é uma grande incógnita, porque foi nos demonstrado durante o capítulo 1097 que se uma pata de dor ou de qualquer sentimento, emoção, alguma coisa que seja, não for logo absorvida por alguém, ele vai voltar para a pessoa de origem. Ou seja, como é que o Kuma retirou todas as suas memórias e deixou ali panguando naquele laboratório, sem que depois de um determinado tempo
aquilo voltasse para ele. E para responder isso, apenas algumas poucas alternativas ficam. Porém, a que eu vou querer acreditar é que existe uma tecnologia específica no laboratório do Vegapunk que impede que aquela pata volte para o Kuma. Então, caso se torne realmente verdade Kuma chegar em Egghead e uma grande luta se estourar, podemos ver sim o laboratório ser danificado, e seja lá qual for a proteção que mantém aquela pata dentro dele, vai ser quebrada, ou seja, ela retornará diretamente para o seu usuário original, nesse caso, o Kuma. E sim, podemos ver ele recuperando a sua humanidade, seus sentimentos e as suas memórias. E isso sim seria uma cena poética, porque imaginem só, assim como eu mencionei lá na análise do capítulo, nesse momento em que Kuma recuperar todas essas emoções, Bonnie recupere também as memórias que na verdade ela é Jeanne. E nesse momento eles vão olhar um para o outro e seus olhos se encherão de lágrimas por eles terem se reencontrado mais uma vez depois de todos esses anos. Fechando assim, de forma poética, todos os enigmas que pairavam sobre esses dois personagens. Seria ou não digno de Oda Gênio? Comenta aí embaixo o que você acha de todas as questões que a gente discutiu nesse vídeo. E muito obrigado por mais um SBS. Hashiri falando vazando, eu fui.